Queridos irmãos e irmãs, vocês presentes aqui na Basílica Histórica e você que reza conosco em sua casa através da rede Aparecida de Comunicação. Com o salmo da missa de hoje nós cantávamos: Senhor, sobre nós venha a Tua graça, para que a graça de Deus possa nos mover, ser nossa força, o auxílio necessário nos momentos de fraqueza, e que esta graça também faça resplandecer a luz da santidade em nossa vida. Ao longo dessas últimas semanas, nós estamos lendo passagens bíblicas que falam dos grandes homens da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Vimos a história do grande patriarca Abraão, nosso pai na fé, aquele que mesmo contra toda a humana esperança caminhou, porque acreditou nas promessas do Senhor. Nesta semana, nós estamos vendo um outro personagem bíblico muito importante, José. E a leitura de hoje vai ensinar algo bonito ao nosso coração. Conhecemos a história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo no Egito. Talvez nós, se passássemos por uma experiência assim, carregaríamos ódio pelos nossos irmãos a vida inteira, porque muitos, infelizmente, fazem isso. A maldade que a gente recebe, muitas vezes a gente quer devolver. Quando a gente recebe de alguém algo que nos machucou, que nos feriu, corremos o risco de desejar que esta pessoa seja ferida também. Em muitos momentos, o nosso coração humano, se o amor ainda não revestiu a nossa vida, nós acabamos querendo pagar o mal recebido com o mal ofertado. Mas não pode ser assim. Todo mal precisa ser vencido por um amor maior. Toda ferida precisa ser curada por um olhar de misericórdia e perdão. E José vai nos dar este bonito ensinamento. Lá no Egito, depois de ter passado por momentos difíceis, mas Deus concede a ele um lugar de vida. E ele se torna um homem importante aos olhos do faraó. O faraó faz dele um governador responsável em cuidar do trigo e de outras demandas. E chega um momento que aqueles mesmos que um dia o haviam jogado numa cisterna e o vendido para ser escravo, os seus irmãos, vão ao Egito pedir ajuda. Vão diante de José sem saber quem ele era, estender a mão. Precisamos do teu trigo. E olha que bonito. José não agiu com sentimento de vingança. José não quis causar aos seus irmãos o mesmo que o sofrimento que os seus irmãos um dia causaram a ele. E depois de todo aquele momento de diálogo, de pedir que eles voltem até o seu pai na terra de Canaã, para depois levar o trigo, José, em seu coração, jamais pensou em fazer mal aos seus irmãos, mesmo aqueles que um dia não agiram com amor para com ele. No mundo onde coisas às vezes vão despertar no nosso coração sentimentos de amar ou odiar, escolha sempre amar. Apenas o amor é força capaz de curar aquilo que um dia alguém machucou dentro de você. E apenas o amor é força capaz de converter quem um dia na vida, por não saber amar, errou. Por não saber amar, escolheu o mal e acabou prejudicando o outro. Olha que linda lição José nos ensina. Em qualquer circunstância, por mais dolorida que tenha sido a nossa experiência relacional com algumas pessoas, não guarde no coração a dor que elas lhe causaram, mas acolha e cultive o amor que em todos os momentos Deus te oferece. Daí, em vez de devolver a quem nos fez o mal, algum mal, a gente devolve a quem nos fez mal um bem maior. E o amor cura tanto quem machucou, como aquele que foi ferido. No Evangelho, nós temos a bonita cena de Jesus que escolhe um grupo para caminhar com Ele, para participar mais intimamente da sua vida e da sua missão. Pessoas para serem seus amigos.
Lá na frente ele vai dizer: eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi de meu Pai. É interessante quando nós vamos ouvindo a lista dos 12 primeiros discípulos de Cristo, e cada um desses discípulos tinha uma história. Ninguém era perfeito, ninguém era santo, ninguém era bom demais. Então não foram essas as características que Jesus buscou nestes homens quando os chamou para caminharem com Ele. Jesus não chamou os mais puros, os mais capacitados, os mais virtuosos. Ele chamou homens tocados pelo pecado, pela fraqueza e pela limitação, porque Jesus não escolhe a partir das capacidades humanas. Jesus escolhe porque enxerga o coração. A escolha de Jesus se dá porque Ele enxerga o coração. E ao enxergar o coração de cada um daqueles 12 homens, Ele sabia que quanto mais amor Ele fosse na vida deles, mais capacidade de amar eles teriam também. Então nenhum apóstolo foi escolhido por ser muito capaz. Ele foi escolhido porque Jesus enxerga o coração e ama. Olha que exemplo bonito para todos nós. Às vezes na comunidade, o padre chega e convida alguém para assumir um determinado trabalho na comunidade e em favor da comunidade, em uma pastoral ou em um movimento. A primeira palavra nossa é de recusa, né? A gente diz: não dou conta, eu não sou capaz, eu não sou digno disso. Não, nossa, eu sou pecador, eu nem mereço fazer isso. Eu não mereço ler a palavra, eu não mereço entregar a Eucaristia, eu não mereço fazer este ou aquele trabalho. Às vezes a gente usa esse argumento dizendo: eu não dou conta, eu não sou capaz, eu sou indigno. Mas então recordemos como Jesus escolheu os seus 12 primeiros amigos. Nenhum deles era santo, e não foi isso que Deus buscou. Jesus buscou homens que estivessem com o coração aberto para acolher um novo jeito de servir, um novo jeito de viver, um novo jeito de amar. Então, quando o Padre na sua comunidade chegar até você e te convidar, te convocar para um bonito trabalho em favor da comunidade, não tenha medo. Não tenha receio das suas fraquezas e mazelas, porque nós confiamos na graça de Deus. E Ele que enxerga o nosso coração e nos escolhe porque nos ama, não porque mereçamos, mas porque nos ama. É este amor que vai nos capacitar para realizarmos bem a nossa missão e sermos, a exemplo de Maria, servidores dos irmãos na comunidade. Supliquemos então ao Senhor que sempre nos sustente com a sua graça, que, a exemplo de José, escolhemos o amor em todas as circunstâncias, e mesmo no mundo onde pessoas ainda infelizmente escolhem fazer o mal para o outro, que a gente possa acreditar cada vez mais na força do bem. Se alguém tem neste mundo poder, o poder tem que ser usado para cuidar, proteger e salvar, não para ferir, destruir ou matar. E que aprendamos também do coração do Cristo. Todos nós somos escolhidos por Deus, não porque somos melhores do que os outros, mas porque o Senhor enxerga o nosso coração e nos ama. Deixemos este amor então nos capacitar para sermos também a viva imagem do amor dele junto a tantos corações. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.